Estamos de volta com o Panorama, que hoje fala sobre dicas para ajudar a resolver conflitos entre vizinhos. Aqui no estúdio, nossos convidados são os advogados Kênio Pereira e Daniela Tognoli. Nós vamos conhecer agora a história do Anderson, que é agente de viagens em Belo Horizonte e teve um problema sério com o vizinho. Olha só. O síndico, por sinal, ele parava o carro onde que ele queria e uma vez ele me deu um problema no trabalho, porque eu tinha uma reunião marcada, agendada, e ele acabou parando o carro e eu tive que acionar a polícia. Eu liguei para a polícia, trancou a vaga, trancou meu carro. Felizmente, mas depois disso foram resolvendo as coisas no prédio e acabou que decidimos por outro síndico e foi resolvido. Mas quem que não tem problema com o vizinho, né? Bom, esse aí já optou pelo não diálogo naquele momento e resolver com a questão da polícia. É, às vezes, a maneira mais indicada, Daniela, chamar a polícia de cara e depois dialogar? Ou às vezes é melhor dialogar e depois chegar a uma última consequência como essa? Vai depender muito da circunstância, da situação, né? No caso dele, rapidamente ele falou, mas é possível perceber que o que faz ele chamar a polícia é o nível de prejuízo que a situação gerou para ele. Então, aquilo trouxe para ele uma exaltação, né? E aí, eu até aconselho, nesse caso, é melhor chamar a polícia. Porque senão vai se exaltar e exatamente, porque pode entrar em discussão, entrar numa briga e se tornar uma questão muito mais séria. E muitas vezes você chama a polícia, faz o BO, aquilo serve como registro, mas também os policiais sabem ter postura e sabem, ao ouvir as pessoas, aconselhá-las, né, mostrar para elas que ela realmente está agindo de forma errada, porque às vezes a matéria nem é criminal, mas você chama a polícia e os policiais são também treinados para isso, né, para apaziguar a situação. Então, dependendo do estado de ânimo da pessoa que se sente de alguma forma agredida, ofendida, prejudicada, é até interessante chamar a polícia e veja que ao chamar a polícia, ela desencadeia no outro que agiu de forma errada esse sentimento da iminência dele responder por uma situação criminal, ainda que não exista, né? Então ele percebe, ou seja, ele percebe que o vizinho está disposto a levar aquilo até o fim. Então, de repente, é nesse momento que você tem o ponto final de uma situação. Pois é. Nesse caso específico, Kênio, a coisa aconteceu com o síndico. Isso agrava um pouco a situação, sendo que muitas vezes seria o próprio síndico que teria que resolver aquela questão? Corretíssimo, Fernando. O ponto básico, o síndico tem que dar o exemplo. Agora, no caso, ele parece, pelo relato dele, e já tinha pedido antes, quer dizer, ele chamou a polícia em função de atos reiterados para o carro no local indevido. Agora, é interessantíssimo essa colocação que a Daniela fez sobre o BO, né, porque tem pessoas que não respeitam a outra. Então, nada melhor que dar um telefonema, pedir para a pessoa 1, 2 vezes. Se a pessoa insistir, notifica, faz isso via cartório, oficialmente, com protocolo. Porque a notificação é importante? Para poder fundamentar futuramente uma ação. Ninguém pensa em acionar o vizinho, mas quando a pessoa for procurar uma ação, porque o vizinho é uma pessoa realmente intratável, antissocial, ela tem que ter elementos de prova de que houve várias infrações, tentativas de acordo, tentativas de pedir a pessoa para se abster, praticar aquele ato nocivo. Então o BO nesse ponto é interessante, sim. Mas primeiramente, eu acho, fazer uma carta, protocolar 2 vezes, a pessoa assina. Se recusar a assinar, procura um advogado, o advogado faz uma notificação via cartório, conversa de novo, reclama na Assembleia, enfim, tem que ter várias provas robustas para fundamentar que o juiz venha aplicar uma multa contra aquele ato antissocial. Então, porque entrar com a ação sem prova fica difícil. O juiz não vai ter elementos de convicção para que ele possa condenar a pessoa a uma multa pesada para se abster para praticar aquele ato. Então, acho que o BO é mais um elemento de prova que fundamenta um processo futuro. Daniela, e quando a pessoa não se corrige? É aquela que tentou, chamou a polícia uma vez, ele foi lá e fez de novo. O que pode acontecer contra ele, por exemplo? Infelizmente, tem pessoas assim mesmo, que elas desafiam todo tipo de autoridade, todo tipo de regulamentação. E aí nós temos aí possível, né? Colocá-lo, enquadrá-lo na situação de um condômino antissocial. E aí é interessante fazer na convenção uma previsão de quais seriam os momentos em que isso seria considerado, inclusive na matéria criminal. Então, se aquilo que ele faz acaba caracterizando um crime ou uma contravenção, esse seria talvez o termômetro, a medida do termômetro para você saber que ele já entrou
numa situação antissocial pela repetição dos atos dele inconvenientes. E aí, então, há toda uma providência que pode ser tomada, primeiro administrativamente dentro do próprio condomínio, né, para fazer a exclusão desse condomínio. Veja, ele continua sendo proprietário, mas ele está na iminência de perder o direito de morar ali, pela conduta que ele tem, porque ele ofende a convenção, né, e o desejo de todos os condôminos de que ele se comporte de uma maneira diferente, porque ele acaba atingindo ou insistentemente uma única pessoa, causando verdadeiros prejuízos, ou o condomínio inteiro. Né? Então, isso possivelmente vai parar em juízo, porque ninguém vai aceitar ser expulso do condomínio, né, facilmente, mas em juízo já existem sim decisões, né, de expulsão, excluindo um condômino, tirando dele o direito de morar naquela propriedade que é dele, porque ele não tem um comportamento socialmente adequado. Kênio, animais de estimação. Tem prédio que pode, tem prédio que não pode. Como é que é isso? Como é que tem que ser regulamentada essa questão dos animais de estimação? Interessante que tem conversas antigas que proíbem animais em condomínio. Isso é uma questão superada. O Poder Judiciário já colocou que a pessoa pode ter o seu cãozinho, o seu gato, o seu animal de estimação. O que a lei proíbe é o mau uso da propriedade. Então, se o animal, né, for agressivo, perturbar a vizinhança, latir o tempo todo, avançar nos vizinhos, o proprietário, né, o tutor do animal, não controlá-lo, aí sim, em função de um prejuízo real, o condomínio ou o vizinho pode pedir a sua exclusão do condomínio, no caso do animal. Mas tem que caracterizar que o animal realmente venha a perturbar. Agora, tem pessoas que não gostam de animais e querem proibir. Isso já está superado, não tem cabimento, porque o animal, inclusive, é uma boa companhia, ele ajuda até as crianças a se socializarem. Então, o animal ele é muito bem-vindo, em geral, em qualquer condomínio. Mas, repito, se não causar prejuízo. Se a convenção proibir, essa proibição não autoriza o síndico a impedir que a pessoa mude com o seu animal doméstico. Isso está superado. Então, a pessoa pode mudar com o seu animal doméstico. Agora, se vier a perturbar, e tendo prova robusta sobre isso, aí sim pode solicitar que a pessoa venha a excluir o animal, mas são casos raros. Pois é, isso que eu ia perguntar para a Daniela agora. Apesar dessa coisa estar se convencionando, existem ainda conflitos que podem gerar até ações ou processos por causa de animais, ou isso também já está mais? Não, com certeza na área criminal continua sendo aquela contravenção penal do artigo 42, porque há a perturbação do sossego. Então, se o bichinho está lá quietinho, não oferece risco para ninguém, ok, não tem problema. Mas a partir do momento que ele perturbar o sossego na esfera criminal, é a mesma questão do som alto, né, do barulho, qualquer outro tipo de sonoridade que os vizinhos possam emitir e com isso incomodar o outro. A pessoa não fica, vamos dizer assim, receosa, é um animalzinho, não vou reclamar, mas quando ele incomoda, acaba que gera o mesmo prejuízo. Exatamente isso. Como muitas pessoas gostam dos animais, né, as pessoas até têm uma tolerância maior quando se trata, né, de ruídos de animais. Mas realmente, quando extrapola, porque infelizmente tem animais que fazem muito barulho, né? Cachorros que quando os donos saem, eles latem o tempo inteiro, né? Eles produzem aquele barulho insistentemente. Para quem fica dentro de casa, isso vai se tornando uma espécie de tortura, né? Então, sim, caracteriza a contravenção penal. E aí, também, da mesma forma que o Dr. Kênio falou, né, com provas robustas, você consegue até tirar o animal, você consegue também processar na esfera criminal. Perfeito. As famosas infiltrações, Kênio, isso é outra dor de cabeça, né? Que gera... Infelizmente, né, porque o prédio vai se deteriorando. Então, um prédio com 20, 30 anos é comum, né, ocorrer infiltrações e cabe ao dono do apartamento, da sala da loja que está gerando infiltração, sanar o problema, agora vem, e também indenizar os reflexos, né, os danos que causou na unidade vizinha. Então, essa infiltração do apartamento do quinto andar danificou o quarto andar em relação ao piso, os armários, tem que trocar armário, tapete, danificou móveis, cabe ao proprietário pagar, né, o proprietário da unidade causadora. E tem gente que fala assim, mas eu não fiz de propósito. Isso não existe, é questão do direito de propriedade. Se ele é proprietário da unidade, independente de ter furado o cano ou não, está vazando, ele tem que consertar. Se o encaramento é do condomínio, cabe ao síndico providenciar. E também a questão até do telhado, né? Infiltração. Se o telhado é do condomínio, não tem essa de falar assim, não tem dinheiro para consertar o condomínio. Isso não existe. Tem que criar, fazer uma assembleia, cria uma cota extra e todo mundo paga para reparar o telhado, trocar o telhado se for o caso, e também, repito, reparar os danos causados àquele apartamento. E se não fizer isso,
o proprietário prejudicado pode entrar com a ação de preceito combinatório para obrigar a pessoa a consertar, sob pagar uma multa pesadíssima. Agora, é lamentável como tem ações nesse sentido, ações que não deveriam existir, só baseado no bom senso. Se tem um vazamento, procura um caça-vazamento, verifica onde que é a origem e faz o conserto. Perfeito. Nós estamos caminhando para o finalzinho do programa, vamos ver as nossas últimas conversas que a Gisele Antonioli teve com pessoas nas ruas de Belo Horizonte. Para algumas, o melhor mesmo é fazer uma certa vista grossa, evitar que o aborrecimento se transforme num problema mais grave. E vamos ver o que essas duas entrevistadas disseram. Olha lá. Eu gosto da paz. Então, eu acho que vizinho é igual parente, ou mais do que parente, porque com qualquer coisa a gente vai pedir socorro para o vizinho, né? Então, assim, eu sou tranquila nesse ponto, eu acho que fizerem, tá bom. Mesmo quando tem problema, você prefere conversar? Prefiro conversar, ou então fazer de conta que eu não estou vendo. A única coisa que eu tive é que amassaram a porta do meu carro, porque tinha o vizinho tinha um carro maior e batia a porta e tal. Mas também não tive nenhuma desavença, nem nenhuma confusão, não. Sempre evitei esse tipo de confronto, porque você vai ter que conviver com a pessoa no dia a dia, vai encontrar várias vezes essa coisa, então melhor evitar, né? Como é que você resolveu essa questão do carro? Foi numa boa conversa? Não, deixei quieto. Eu já ia vender o carro mesmo e preferi não mexer com isso, não. Bom, a gente está caminhando realmente, nós temos um minutinho aí para cada um de vocês, deixar um recadinho final para eventuais vizinhos que estejam aí em algum tipo de conflito. Daniela, qual o conselho que você daria nas diversas questões que às vezes geram estresse, mas como disseram os entrevistados, o diálogo é o mais interessante? O diálogo é sempre em primeiro lugar. Só em situações extremas mesmo que as pessoas vão evitar, ou seja, você já passou normalmente pelo diálogo, é sempre interessante fazer o diálogo em primeiro lugar, não é? E depois disso, então, passar a fazer registros de tudo o que acontece, para depois, então, tomar providências mais severas, a menos que a pessoa já chegue, né, causando uma situação muito grave para merecer uma reação imediata. Fora isso, é a conversa, é registrar e buscar os caminhos primeiro mais tranquilos para depois chegar na esfera criminal. Perfeito. Kênio? Concordo com a doutora Daniela, é a questão também de se colocar no lugar do outro, né? A pessoa tem direito, mas o outro também tem. Então é fundamental haver consciência em relação a isso. E nunca deixar de tomar providências de imediato quando a coisa começa a acontecer, o ato irregular. Porque nada de deixar aquilo acumular para perder o controle. É lamentável que vemos situações aí, até de crimes em condomínio, a pessoa agredindo, né, fisicamente a outra por falta de paciência. E também nas assembleias, fazer o registro de tudo. É importante que o síndico entenda que ninguém pode cercear que o vizinho faça registro na ata dos atos irregulares, até para criar uma situação de conscientização e de prova contra aquele infrator. Então a Assembleia ela é da coletividade e todo mundo tem o direito de fazer registrar de imediato o que acontece no dia a dia. Perfeito. Então, muito obrigado, Kênio. Muito obrigado, Daniela. Muito obrigado a você que nos acompanhou. O Panorama fica por aqui. Até o nosso próximo programa.